Então, agora boa noite oficialmente, né? Olá, Osana, Rita, Oi. Camila. Não sei se a professora Lilian já está em sala, mas assim, gente, querida, boa noite. Vamos dar início, né, à nossa 10ª aula, né? Uma aula que já está praticamente no meio aí do processo, né? Alguns grupos já iniciaram as apresentações, né? Iniciaram o desenvolvimento das ações extensionistas, e nós aproveitamos aqui o momento para parabenizá-los, tá? Vimos as fotos, né, assim, e até mesmo a questão da leitura, né, dos planos de trabalho, né, Osana, assim, nós ficamos bem orgulhosos em ver, assim, a dinâmica, o engajamento Sim, de isso vocês, mesmo. então isso é maravilhoso, é vocês levando para a comunidade, levando para a sociedade aquilo que vocês estão trabalhando, né, aqui na universidade, e de certa maneira levando o nosso nome também, né, enquanto mediadores aqui desse processo, porque, como eu sempre falo com vocês, né, nem escrita, nem nenhuma apresentação é homogênea, né, somos sujeitos heterogêneos, o trabalho de vocês também faz parte desse processo da heterogeneidade, porque tem a voz ali, seja da professora, né, as tutoras aí presenciais, a Camila, a Rita, seja a nossa do lado de cá, né, a Osana, a professora Lília e eu também, nós participamos diretamente. E se vocês estão recebendo elogios, podem ter certeza que nós aqui também estamos recebendo. Então, quando compartilhamos, por exemplo, as fotos, né, do trabalho de vocês lá, a gente tem essa validação, né, que está sendo assim, um trabalho de êxito e muito bonito, né? E pelas fotos, assim, eu confesso para vocês que eu me emocionei, né? Eu fiquei muito feliz, de maneira muito particular, de ver em prática, né, tudo aquilo. E, acima de tudo, vocês estão considerando o locus de vocês, né? Seja em Colmeia, seja aí em Itacajá. Então, parabéns. Como a Osana falou aqui, né, no início, ela estará aí avaliando os trabalhos de Itacajá. Então, assim, eu fiquei mais feliz ainda, porque vai ter alguém aqui do grupo, né, assim, que vai estar avaliando. Eu estarei avaliando em Miranorte, né? Eu gostaria muito também de ir até vocês, mas infelizmente, né, não dá. Mas vocês estarão em excelentes mãos. Eu fiquei feliz por ter alguém aqui do grupo que estará lá. Eu não sei quem vai estar em Colmeia, Camila, mas assim, eu tenho certeza que vai ser também alguém, né, assim, uma pessoa bem responsável e também engajada aqui com o processo. Então, fique tranquila em relação a isso, porque vocês estão sendo bem assistidos em toda a proposta, em todo o desenvolvimento, né? E pense aí, é um trabalho colaborativo. E hoje o nosso foco, gente, é justamente as orientações, né, para a elaboração do banner e a elaboração também do relatório final. Então, aqui, depois que vocês fizeram as atividades extensionistas, né, desde o diagnóstico da realidade, a elaboração do plano de trabalho, a execução da atividade, agora vem, né, aquela questão, a parte de fecharmos e agora colocar no papel e colocar lá no dia do seminário a apresentação de maneira mais resumida o que vocês elaboraram, o que foi que vocês executaram. Então, agora aproveitem esse momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês, né, em relação à elaboração tanto do relatório quanto do banner, ok? E antes de iniciarmos mais especificamente, né, sobre essa questão do relatório, eu gostaria, né, de enfatizar algumas datas importantes, né, que faz parte, né, desse processo como um todo, que o primeiro, né, a aula do dia 11 já é a postagem do banner, nós não teremos esse encontro aqui, Meet ao vivo, mas só para vocês terem ciência, então anotem aí que dia 11 é o dia da postagem do banner, certo? Então, assim, já até conversamos, tanto com a Camila quanto com a Rita, que quem já finalizou, quem conseguiu chegar lá, a gente já vai iniciar a correção para facilitar, né, assim, otimizarmos o nosso tempo para que vocês consigam encaminhar para a gráfica para a impressão do banner, para que no dia 25/5, que é o dia do seminário, esse material já esteja impresso. Aí nós temos dia 21/5, que já vai ser o quê? Um Meet aqui ao vivo, que o nosso foco será no alinhamento para a apresentação do seminário. Então, não faltem nesse dia, se todo mundo puder participar, melhor é, porque vai ser o momento de darmos dicas como vocês irão se portar, né? Assim, como vocês, desde a maneira de se vestir, desde a maneira de falar lá, como é que eu tenho que ficar, né, posicionado do lado do banner ou na frente do banner. Então,
todas essas questões nós iremos alinhar no dia 21/5, dando dicas para vocês em relação à apresentação, o que pode, o que não pode fazer, o que fazer se der nervosismo, né? Então, estaremos dando algumas dicas como forma de facilitar, por exemplo, a apresentação de vocês. Osana? Professora, eu queria falar para os alunos o seguinte: com relação à apresentação, combine, inclusive, a roupa, sabe, para poder ficar padronizado mesmo. Se vão escolher em preto e de terninho, vão todos de preto com terninho. Ah, mas eu não tenho isso, eu tenho uma roupa tal. Então, vamos combinar as cores direitinho para não ficar parecendo assim, que cada um saiu de um lugar diferente, porque isso é um dos pontos do barema, tá? A forma de apresentação. Então, eu já estou dando essa dica aqui para que vocês pensem, e aí, quando chegar lá, eu estou de jeans e camisa branca. Todos vão de jeans e camisa branca, não tem problema. Ah, eu estou de jeans e uma blusa preta. Todos vão usar jeans e blusa preta, entenderam? Porque essa questão, gente, assim, o nosso corpo fala, né? Então, antes de vocês abrirem a boca ou qualquer coisa assim, o nosso corpo é a presença, certo? Então, isso fala também durante a apresentação, demonstra seriedade. Isso aí é mais assim, desde o simples, desde você entrar numa loja, a qualquer lugar, dependendo da maneira, né, que como nós estamos vestidos, a gente percebe que nós somos atendidos de uma maneira. Por quê? Né? Isso já está dizendo o quê? Claro que tem muitos casos que é questão de preconceito, né? Mas aqui eu não estou pensando no ambiente acadêmico. A postura, certo? Então, assim, o nosso corpo fala antes de abrirmos a boca. Então, esse alinhamento é fundamental porque o seminário é um gênero formal, é uma forma de validação também, vocês estarão sendo avaliados nesse dia, certo? Então, assim, essas dicas, né, que nós iremos dar no dia 21, a sugestão é não faltem ninguém, tá bom? Aí, outra data importante também nesse processo é o dia 25/5, né, como eu já falei para vocês, que é a apresentação dos resultados de intervenção, ou seja, vocês irão apresentar para uma banca avaliadores externos, que, por exemplo, Itacajá, né, teve a questão aí de Osana aí, e Osana faz parte do grupo, mas nem sempre, por exemplo, eu vou estar avaliando Miranorte e eu não sou professora de Miranorte, então poderá ocorrer, sabe, situações assim, que vocês nem sempre poderão pegar o professor, por exemplo, que está ministrando aula aqui para vocês. Então, independente se é o professor A ou B, o alinhamento deve ser no campo do universal, certo? Então, eu preciso ter esse caráter acadêmico, porque nós estamos numa universidade, né? E por ser universidade, requer esses modos particulares de ações, de falar e de agir, ok? Então, eu preciso levar em consideração esses aspectos. Aí, no dia 12, né, que é a aula 12, desculpa, que é 4/6, já vai ser a postagem, né, do relatório final. Então, hoje nós iremos trabalhar o passo a passo como a elaboração desse relatório, mas vocês só irão postar no dia 4/6. Por que dia 4/6? Porque é posterior ao que? Ao seminário. Porque o que ocorrer no seminário, vocês ainda irão relatar nesse relatório também, certo? Então, se é um relatório de tudo que aconteceu, o seminário faz parte. Então, vocês irão relatar também nesse relatório o que aconteceu durante o seminário no dia 25/5, tá? Claro que sempre os principais resultados. E aqui nós temos o relatório final. Como é composto esse relatório? Lá na plataforma, né, assim como no semestre passado, será postado um template que estará em um Word para a apresentação, ou seja, para o preenchimento das informações. Então, aqui nesse momento, vocês irão aproveitar o que vocês utilizaram no diagnóstico, o que vocês utilizaram no plano de trabalho, para inserir aqui. Enquanto no plano de trabalho, né, os verbos, a linguagem sempre foi utilizada no futuro, porque o próprio nome já diz, é um plano de trabalho, algo que ainda irá acontecer. No relatório será o quê? No passado. Então, eu não posso dizer mais que a equipe irá. Não. A equipe fez, a equipe realizou, certo? Então, porque
significa que as ações já foram realizadas, ok? Então, aqui o relatório final, vocês irão utilizar os verbos no pretérito, ou seja, no passado. E o relatório, né, que o template que vocês irão receber lá, vai ter a parte da identificação, que vem o que? O nome completo dos componentes do grupo. Ah, Dalva, eu participei mais, o meu nome vem em primeiro lugar? Não, é ordem alfabética, certo? Então, começa a escrever por ordem alfabética, porque isso aí vai até, de certa maneira, evitar nessa questão, porque o nome de A vem primeiro e o nome de B vem em segundo. Então, critério, ordem alfabética, porque é o que é utilizado, por exemplo, em todas as atividades acadêmicas, até mesmo para dar essa questão da coesão em relação, né, à forma como está sendo disposto, ou como está sendo, né, listado os nomes. Aí vem o modelo a modalidade de intervenção. Vocês utilizaram palestra, foi roda de conversa, aí vai escrever aqui a roda de conversa, tal, por conta disso, disso, disso. Então, não só põe, por exemplo, assim, se tiver a possibilidade de simplesmente justificar por que escolheu a roda de conversa, seria bacana também, só para não ficar lá o nome roda de conversa, um exemplo. Porque isso dá um caráter de quê? De dialogicidade, né? De justificar, de argumentar. Isso também é válido na escrita acadêmica, ok? Aí a outra parte, por exemplo, do plano de trabalho, seria o título da ação, que é copiar e colar o que está lá, gente, no plano de trabalho, para vocês não inventarem nome novo aqui, certo? Da mesma maneira, a última revisão que nós fizemos no plano de trabalho, aquilo que vocês apresentaram na atividade de extensionista vai permanecer aqui. Então, mesmo título, vocês inserem no local onde está o título da ação de extensão, ok? Colocou o título da ação de extensão, agora vem o quê? A parte da introdução, certo? Que vocês já fizeram essa introdução lá no plano de trabalho. O que é que vocês irão revisar agora? Dalvi, só é copiar e colar? Pode fazer isso, mas nós iremos fazer o quê? Lembra que eu falei? Pensar que agora são ações o quê? No passado, então, que já foram realizadas. Então, o que é que nós vamos fazer? Escrever aqui a nossa introdução com a contextualização da problemática, explicando qual foi o problema, né? Assim, por que vocês escolheram essa temática, e justificar quais foram, né, as razões de desenvolvimento da ação extensionista e sua relevância social, ou seja, por que essa ação é importante, né? Qual o impacto que ela trouxe para o município de Itacajá ou para o município de Colmeia. Então, aqui vocês já terão voz de autoridade para utilizar no passado, porque vocês, o que foi que o público lá, né, assim, qual foi essa devolutiva? O que foi que o público achou? Então, agora aqui é momento de demonstrar, ó, a relevância social foi essa. Então, é especificar, certo? Porque o trabalho de vocês, o trabalho que vocês realizaram, foi importante lá, tá? Aí apresentei a introdução, a justificativa, aí está lá, que aqui vem o mesmo, né, ponto. Gente, foque no plano de trabalho, utilizem a mesma contextualização e a justificativa da versão final. Claro que aí vai ser o quê? Olhando a questão dos verbos, mais uma vez, porque lá vai estar no futuro e aqui agora precisa estar todas no passado, tá certo? Até aqui, gente, tranquilo? Aí, mais uma vez aqui, em relação aos objetivos, gente, essa parte aqui é muito simples, porque ainda vocês estão na fase do copiar e colar lá do plano de trabalho. Vou lá no meu plano de trabalho, qual foi o objetivo? Copiei e colei aqui. Meu objetivo geral, meus objetivos específicos e quais foram os objetivos os ODS que eu utilizei. A mesma coisa, copiei e colei. Vou lá no meu plano de trabalho, copio e colo e jogo aqui. Tá bom? Então, essa primeira parte do relatório não tem, assim, muito o que está enfeitando, porque é mais aquela parte de copiar e colar. O que é que eu irei rever? As escolhas lexicais, ou seja, as palavras que eu mobilizei, se estão no presente, eu tenho que transpor para o passado. Aí, agora aqui vem o detalhamento, ou seja, o relato detalhado da ação realizada. Então, nessa parte aqui, gente, vocês irão relatar detalhadamente tudo que foi realizado na ação de extensão, por exemplo, qual foi a metodologia utilizada,
qual foi a data, local e as demais informações. Vocês podem iniciar assim, olha, no dia tal, às 15 horas, na escola tal, sei lá, ou na Câmara de Vereadores, ou, por exemplo, na associação, né, de agricultura, ou na associação do leite, lá em Itacajá. Então, assim, vocês começam a relatar e detalhar o que foi que ocorreu. Certo? Detalhei, uma palestra realizada por quem? Quantas pessoas tinham? Quantas pessoas tinham? Qual foi a temática? Então, aqui é o momento de relatar, que seria aquela metodologia lá do plano de trabalho. Né? Lá teria o quê? O que vocês iriam fazer. Aqui é o que vocês fizeram, certo? O que foi que realmente, nesse relato detalhado aqui, porque lá no plano de trabalho seria o quê? O que eu quero fazer, mas aqui seria o quê? O que eu realmente fiz. Então, o que foi que realmente aconteceu? Certo? Então, vocês podem, se vocês quiserem, professor, eu posso começar desde a primeira reunião do diagnóstico da realidade? Não só pode, como devem. Certo? Que primeiro teve o diagnóstico. Por exemplo, eu fui à feira de Itacajá para verificar, conversei com os feirantes para saber quais foram as maiores dificuldades. Eles falaram que a feira não era coberta, então isso vai estar aqui. Qual foi esse dia? Que dia foi isso? Né? Quais foram os tipos de perguntas? Então, esse é o momento do relato das ações. O que foi que eu realizei, né? Quais foram as ações realizadas durante o evento? Aí aqui nós temos os resultados alcançados, resultados mais importantes, ou seja, as atividades realizadas foram satisfatórias? Gente, em nome de Jesus, não só é sim, não, não, tá? Se colocar o sim, foram satisfatórias por quê? Certo? Então, justifiquem, né? Aí mostrem ali, ó, detalhadamente por que foi importante, por que foi relevante. Então, quais foram os pontos positivos que vocês encontraram durante as ações, né, desses resultados. Aí agora vem os resultados quantitativos. Quantos alunos da Unitins, que aí foram vocês? Será que teve mais alguns colegas lá? Docentes da Unitins, foi alguém? Né, da parte administrativa, dos técnicos administrativos da Unitins. Aí, nesse caso, as meninas, né, as tutoras, podem entrar aqui nessa parte, né, dos técnicos. E os números de pessoas da comunidade, quantos? Aí, depois, vocês somam todos e colocam aqui no final total de participantes, no caso lá, da ação durante o evento, ok? Aí, outro ponto também que vem agora são as dificuldades. Gente, quais foram as dificuldades, por exemplo, encontradas? Né? Então, aqui, a gente só não pode colocar os pontos positivos, não, que fazer extensão hoje no Brasil não é uma atividade simples, vai estar demonstrando também que vocês superaram os desafios, mas quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Foi em relação ao trajeto, em relação, por exemplo, à escolha do palestrante, foi em relação, por exemplo, ao material disponibilizado? Sim, vocês irão elencar aqui quais foram as dificuldades que vocês encontraram e o que vocês fizeram para sanar essas dificuldades. O que foi realizado? Certos pontos negativos da ação de extensão, com as devidas sugestões de melhorias. Por exemplo, aqui vai entrar o quê? Os pontos negativos e o que, em uma ação futura, vocês poderiam fazer para melhorar, o que poderia ser melhorado. Então, aqui são as dificuldades, né, em relação ao que vocês encontraram durante o desenvolvimento das ações e também os pontos negativos e quais as sugestões de melhorias. E a conclusão com base no que foi desenvolvido, né? Então, aqui vocês irão fazer uma análise crítica da ação de extensão, a contribuição para a formação de vocês acadêmica, certo? Enquanto futuros gestores públicos e para o desenvolvimento da sociedade, pensando aí no locus de vocês, seja Colmeia, seja Itacajá. Então, quais foram as contribuições de vocês participarem dessas ações na formação primeiro de vocês, enquanto futuros gestores públicos, e para o local de vocês aí, para a sociedade de vocês. Então, aqui associam o que vocês aprenderam, certo? Qual foi o valor da experiência para vocês, tanto na vida acadêmica, né, quanto na vida pessoal, né? O que contribuiu é a realização dessas atividades, certo? E as referências
tudo que vocês mobilizaram, que está lá no plano de trabalho. Ah, Dalvi, eu mobilizei outras referências aqui na elaboração. Tem que citar, certo? Até mesmo hoje o CNPq, né? Nós temos aí, tem as normas até para você. Professor, eu utilizei o chat GPT para a elaboração de um gráfico, precisa ser citado, tá? Então, hoje existem normas, eu vou até pegar que a gente tentou montar um esquemazinho, né, explicando um passo a passo, caso utilize, né, o chat GPT ou alguma inteligência artificial generativa, existem maneiras corretas de citá-la. Não é proibido utilizar, certo? O que é proibido é você não indicar a utilização, certo? Em que momento você utilizou? Foi para a revisão do texto de vocês? Precisa citar. Foi para a elaboração, por exemplo, dos cards? Eu preciso citar. Foi para a elaboração, por exemplo, de um gráfico, de uma planilha? Eu preciso inserir aqui também nas referências, ok? Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio CNPq, né, que é a coordenação de aperfeiçoamento aí que nós temos, né, de pessoas, pesquisa assim no campo, na comunidade científica como toda, tá? Eu posso disponibilizar, vou disponibilizar no nosso grupo lá, e a Rita e a Camila depois passarão para vocês, tá bom? Aí nós temos também, finalizou aqui, o relatório fotográfico. Gente, uma coisa muito, mas muito importante, não só inserir a foto lá, não. Tem que inserir a foto e abaixo da foto indicar qual foi essa foto, é referente ao quê? A gente pode colocar entrega das lembrancinhas embaixo e a data, tudo bonitinho, com data, o nome da atividade e o local. Ah, essa foto aqui foi no dia do diagnóstico. Vocês podem colocar diagnóstico da realidade, visita, feira livre e tal, no dia tal. Então, todas essas informações precisam estar identificadas, ok? Até aqui, tranquilo? E aqui, gente, nós temos as notas, né? Que nós. O que aí tem, né? Eu brinco que aqui não tem dimensão escondida. Vocês têm acesso aos critérios, ou seja, aos itens que vocês serão avaliados, vocês submeterem, por exemplo, os trabalhos. Nós temos aqui, o título representa realmente a atividade, vale 0,2. Introdução e justificativa, por exemplo. O que é que a gente vai analisar? Se apresenta a contextualização do problema, justificativa da atividade. Se vocês apresentaram isso de maneira coerente, você já tem garantido 0,3. Outro ponto, vocês apresentam objetivos gerais, os específicos, os ODS, por exemplo, estão claros, né? E, acima de tudo, coerentes com as atividades, você já tem garantido 0,4. Se relatam, por exemplo, detalhadamente a ação de extensão. Então, qual é a dica que eu dou? Quando estiverem elaborando o relatório, finalizou a elaboração, peguem esse barema aqui e analisem. Será que aí vocês vão se perguntar, nossa, meu título representa claramente a minha ação? Vocês vão lá, analisem e citar. Vejam se o trabalho, se o relatório de vocês contemplam todos esses itens aqui. Se relatam detalhadamente a ação de extensão, se apresentam os resultados qualitativos mais importantes, se apresentam as dificuldades encontradas e como elas foram sanadas. Na conclusão, por exemplo, vocês trazem análise crítica da ação de extensão, em termos, por exemplo, de contribuição para a sua formação e o desenvolvimento da sociedade. Se vocês não trouxeram isso, vocês já têm o quê? -3. Se trouxeram, garantem ali o 3, o 0,3. Então, trazem, por exemplo, nas referências, as fontes que realmente foram consultadas e citadas no texto, também já tem garantido 0,2. No final, total, 3 pontos, tá? Então, aqui são os critérios de avaliação do relatório final de vocês. Certinho? Hein, gente? Tranquilo? Beleza. Aí, agora, nós temos a questão do banner para o seminário. A gente já até disponibilizou para as meninas, para a Camila e para a Rita, por exemplo, né, o modelo do banner. O que é que tem que estar o modelo do banner? Lá vai ter todas as especificações, com tamanho, tudo direitinho. No título, né, o título do trabalho de vocês, a mesma coisa, o plano de trabalho, o relatório lá, o que vocês estão utilizando.
Título centralizado em caixa alta. O que é em caixa alta? Todo em maiúsculo, tá? Em letras maiúsculas. E vai utilizar qual é a fonte? Times, certo? Aí, nós temos aqui, o que é que eu vou colocar? Logo abaixo do título vem o nome dos participantes, em letras, né? Só inicial maiúscula e em ordem alfabética, que é o ideal, certo? Aí, outro ponto, o nome dos autores também, times, negritos, centralizados e separados por vírgula. E não é ponto e vírgula, tá, gente? Por vírgula. Então, fiquem atentos a esses detalhes pequenos. Aí nós temos qual é, logo em seguida, vem o que? O ODS. Qual foi a ODS utilizada? E depois o que? A modalidade de intervenção. Aí vem a introdução e justificativa. Professora, eu vou copiar e colar a introdução toda que está lá? Não, agora a gente vai precisar resumir, porque o banner, gente, vai ser um cartaz que tudo que vocês escreveram, vamos colocar lá, em 15 páginas, vamos dizer que deu o relatório de vocês, vocês terão que resumir aqui. O que é que vocês podem fazer? Tópicos importantes, porque lá na fala de vocês irão explicar para a banca. E tópicos acaba sendo mais importante que vocês terão que falar, porque às vezes a banca não quer mais saber de leitura, porque as ações foram realizadas por vocês. A banca, agora que vai avaliar vocês, querem saber se vocês dominam o que vocês fizeram. Então, isso é importante. É o momento de vocês apresentarem para a banca realmente o que vocês fizeram. Então, aqui, bem resumido, a justificativa, né? A introdução e a justificativa. Aí, aqui, ó, introdução breve, seguida de justificativa do trabalho. Então, preferencialmente, tópicos para nortear a apresentação. Então, evitem textões, certo? Porque isso, de certa maneira, irá segurar vocês na questão da leitura, certo? Então, assim, quanto mais texto, mais nós queremos ler. Tópico não, te obriga a falar, porque você não só vai ler o tópico, você tem que explicar aquele tópico. Então, isso é importante. Aí, outro ponto também, né, dentro desse processo, o outro tópico, os objetivos geral e objetivos, né, específicos das ações. Aí, aqui, os ODS devem aparecer no local indicado. Aqui não é local para os ODS. Lembra que eu falei lá no início? Quando vocês pegarem o template, tem um local específico para a inserção dos ODS, ok? Aí, nós temos também, nesse processo, o público-alvo. Quem foi o público-alvo? Vamos colocar trabalhadores da... Ai, como é o nome que dá? Da cooperativa tal. Feirantes do município de Itacajá. Então, aqui vocês irão especificar qual foi o público-alvo, né? Que é a apresentação do público da ação extensionista, desculpa. Aí o relato da ação, a mesma coisa, relato detalhado da ação de extensão, como metodologia utilizada, data, local e demais informações que evidenciam a concretização da ação. Então, aqui a sugestão também pode ser por tópicos, mas de maneira detalhada, entendeu? Vocês podem especificar o que é que vocês precisam responder aqui. O que, onde, como, certo? Vocês, respondendo essas perguntas, vocês conseguiram fazer o quê? O como é a metodologia, onde é o local, certo? A data seria o quê? Dentro do local aí, junto com o onde. E as demais informações que evidenciaram, né? Então, vocês podem colocar, né? No dia tal foi realizado isso, isso e isso, com a palestra com o psicólogo fulano de tal, ou com o funcionário da Sebrae. Então, aqui é o passo a passo, tá? Do que vocês realizaram. Aí nós temos os resultados alcançados, que poderão ser em tópicos também. Aqui é a etapa mais importante, gente, porque vocês irão expor o que vocês alcançaram com essas ações. Os qualitativos, que são os resultados mais importantes, ressaltando se as atividades realizadas foram satisfatórias ou destacando, por exemplo, os pontos positivos. E aqui os quantitativos, quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas participaram da ação de vocês. Lembra daquele quantitativo lá? Entre alunos, entre, por exemplo, a comunidade, entre os técnicos, vocês irão especificar. Aí o outro ponto é as conclusões, que seria, né, com base no que foi desenvolvido, o que foi que vocês fizeram. Então, análise crítica da ação de extensão, o que vocês concluíram com isso?
né? Mas pensando em quê? Na formação acadêmica de vocês e no desenvolvimento da sociedade. Então, o que contribuiu para mim, enquanto futura gestora pública, e o que eu contribuí para o meu município, para a minha sociedade, ok? A mesma coisa, as referências que vocês mobilizaram, e, por fim, aqui, ó, isso é muito importante, que a Osana até inseriu lá no nosso chat, sigam a ABNT, ou seja, a NBR 6023 de 2018, que seria, né, que regulamenta os trabalhos científicos. Então, aqui a ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, disponível aqui está mais ou menos o modelo, né, como vocês deveriam inserir lá. Então, referência, gente, consultem as normas. Como é que as normas, né, segundo a BNT, como deveria ficar essa referência que eu mobilizei, ok? Aí o relatório fotográfico, as principais fotos, que se não tomam muito espaço, e, claro, colocando a legenda com data, local, que atividade foi essa que vocês desenvolveram nesse dia aí específico, ok? Aqui tem, né, o barema, que é a mesma coisa, tenham cuidado, a dica que eu dou, analisem de maneira bem detalhada o barema para ver se falta alguma dessas informações quando vocês forem postar o plano, ou seja, o banner de vocês. Assim como tem um barema para o relatório final, tem também um barema para o banner, ok? Então, aqui, só em postar, você já tem garantido um ponto, certo? Postou o relatório final, a mesma coisa, certo? Mas aí nós temos o que? As correções, vamos dar devolutiva, e a nota fechada, final, só é depois do veredito, depois das correções, ok? Então, gente, é isso aí, né? Eu digo assim, a aula, como hoje, né, foi mais voltada para essa questão das orientações, e nos colocamos agora, né, à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, né? A professora Lília está aí, então abro aí para as meninas, queiram falar, queiram acrescentar alguma coisa, tá certo? Professora, só contribuir com o seguinte, como eu já avaliei em outros polos, e acho que a senhora também, além daquilo que eu falei sobre postura e tudo mais, uma coisa que é recorrente em todos os trabalhos, colocar a bibliografia e não, como se ele estivesse lá na referência bibliográfica, e não tê-lo citado durante a escrita do projeto. Então, até isso nós vamos perceber, porque de cara a gente às vezes sabe que você não pesquisou aquilo, você colocou um endereço lá de um artigo, por exemplo, todo em espanhol, todo, não foi traduzido. A gente sabe que vocês não foram ler esse artigo todo em espanhol, e menos ainda que o autor foi citado no trabalho. Então, tem que ter sempre esse cuidado de citar e colocar nas referências apenas esses que foram citados, tá bom? Isso, e nós vamos focar, assim, esses aspectos, gente, bem mais específico na nossa aula, né, do dia 21, porque, assim, como são também, né, muitas informações, até mesmo para não deixar vocês doidinhos, mas, assim, essas dicas que a Osana, né, está dando, gravem bem, porque é esses aspectos que vocês serão avaliados. Mas, assim, nós iremos mobilizar todas essas informações novamente no dia 21, certo? Quando nós formos falar, por exemplo, das apresentações específicas do plano de trabalho, ou da apresentação do seminário. Alguém levantou a mão? Desculpa. A Maria do Amparo. Pode falar, Maria. Boa noite, professora. Boa noite. Ficou faltando a dica do nervoso.
Qual é? Ah, não, isso é por isso que eu não quero, assim, nem vou entrar muito nisso aqui agora, porque eu vou deixar para o dia 21 dar dicas para vocês específicas, o que é que a gente pode fazer para, de certa maneira, disfarçar esse nervosismo que faz parte, tá? Não fique assim, ai meu Deus, será que eu sou anormal ou algo parecido? Não fique tranquilos, porque estarmos na posição de avaliados dá realmente, né, esse friozinho na barriga, e é sempre aquela questão, gente, é o olhar do outro que, na maioria das vezes, é diferente do nosso olhar, certo? Mas, assim, nós iremos trabalhar de tal maneira para ajudar vocês a diminuir, né, essa insegurança no dia da apresentação, tá bom? A professora Lili. Não, eu ia só. A gente vai deixar para. Não vou dar spoiler, não, vamos deixar para a próxima aula, mas tem várias dicas aí que vocês vão tirar de letra, né, professora Lava? A gente vai ensinar depois. Alguém levantou a mão, não sei se foi a Rita. Professora, eu queria saber, eu não sei se tem essa informação lá no portal, que eu não consegui abrir ainda hoje, é sobre o tamanho do banner para impressão. Ah, certo, eu vou postar lá no grupo, Rita, mas vai ter também essa informação lá na plataforma, pode ficar tranquila, mas eu posto no grupo, sim. Assim já está tudo postado, viu? Que, se eu não me engano, é 90 por 1,20, que é o que é delimitado mesmo pela BNT, então, assim, é o normal de banner. Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguém? Dúvidas? Acho que mais dúvidas só surgirão no dia. É desse jeito, viu? E gente, vai ser o perrengue. Mas, assim, nos colocamos à disposição, caso vocês tenham dúvidas, tá? Podem acionar a Rita, podem acionar a Camila, que elas acionarão, né? Eu, a professora Osana e a professora Línia, tá bom? Vocês não estão sozinhos, ninguém vai soltar a mão de ninguém aqui, porque, mais uma vez, eu digo que o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Certo? A melhor maneira de sabermos se o nosso trabalho de cá, o meu, da professora Lilian, da professora Osana, está indo bem, é se o desenvolvimento das ações de vocês também estão indo bem, tá? Então, assim, nós também estamos aí, ó, todo mundo na linha de fogo, tá? Estamos aqui um para ajudar o outro, então não fiquem calados se vocês sentirem dúvidas, se estiverem inseguros, e como eu falei, na aula que nós vamos ter dia 21/5, que é o Meet ao vivo, para discorrermos, né, sobre as apresentações, vamos dar dicas para vocês, né, de como tentar amenizar, né, esse nervosismo direitinho, mas agora, já iniciando assim, se apropriem da apresentação de vocês, do relatório, porque nada vai fugir, né, daquilo que vocês apresentaram, e ninguém melhor do que vocês para falar das apresentações, daquilo que vocês, né, fizeram. Não sou eu, nem a Lília, nem ninguém, é vocês que foram a campo, tá? Então, de antemão, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, se ninguém, né, tem mais nada para falar, isso aqui vai ficar gravado, vai ficar lá, mas nos colocamos à disposição, desejamos sucesso para vocês em todo o processo, que, como eu digo sempre, isso aqui não é sorte, certo? Muito pelo contrário, demonstra a responsividade de vocês, a responsabilidade de vocês em todas as ações, tá certo? Então, assim, uma boa noite para vocês, um excelente descanso, bom estudo, né? E vamos agir, tá certo? Até mais. Tchau, tchau, gente.